palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Querido, abra sua Bíblia. Eu quero compartilhar com você hoje à noite sobre a mensagem do livro do profeta Ageu. O profeta Ageu é um profeta menor, lá no final da Bíblia. Para aqueles que não têm muito intimidade com a Bíblia, o terceiro livro de Malaquias, voltando, tá? Você abre lá no Malaquias, é o último livro da Bíblia. Você volta um pouquinho, terceiro, Malaquias, Zacarias, Ageu, tá? Ageu é um profeta que escreveu a sua profecia depois do cativeiro babilônico. Eu queria trazer uma palavra nesse livro para você hoje à noite. Não deixe de acompanhar a leitura no seu tablet, na sua Bíblia, no seu celular, tá bom? A Bíblia é a palavra de Deus, a gente precisa receber aquilo que ela diz. A Bíblia é um livro antigo, mas não desatualizado. O Espírito Santo está falando conosco o tempo todo, amém? Ageu, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Vamos ler 12 versículos dessa profecia de Ageu. É um livro pequeno, tem só 2 capítulos, mas uma mensagem muito relevante, especialmente para nós aqui, hoje, à noite. Diz assim a palavra do Senhor através de Ageu. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, governador de Judá, filho de Salatiel, e a Josué, o sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o meter no saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Por isso, os céus por cima de vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E mandei vinha seca sobre a terra, e sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, todos sabemos, só para relembrar alguns fatos, que a nação de Israel, o povo de Deus, o povo que tinha feito aliança com o Senhor, foi escravizado, foi levado cativo pela Babilônia, pelo Império Babilônico, no ano 586 a.C. Nabucodonosor invadiu a Babilônia, a parte sul de Israel, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, as tribos que ainda restavam, e levou todos para o cativeiro, onde permaneceram durante 70 anos, servindo como escravo ao rei da Babilônia. Mas depois
a Babilônia foi conquistada pelos persas, ou pelo Império Medo-Persa. E o primeiro rei a assumir, o rei que assumiu o império, que era o Império Mundial, o Medo-Persa, primeiramente foi Ciro. E Ciro, conforme profetizou Daniel e Jeremias, assinou um decreto, um edital, em que os judeus e os demais povos podiam voltar para suas terras. Então eles iam continuar servindo ao império, o império recém-conquistador da Babilônia, e poderiam voltar para suas terras, para suas casas, para suas cidades, reconstruírem as suas vidas. E então, a partir do decreto de Ciro, rei da Pérsia, do Império Medo-Persa, o povo de Deus volta para Jerusalém. Então nós temos aí, durante três voltas, 3 vezes, o povo voltou em três caminhadas. A primeira foi com Esdras, o sacerdote. Depois com Zorobabel e com Neemias. Então voltaram o povo de Deus para Jerusalém, e a cidade estava ainda com os muros derrubados, com as casas queimadas, e o templo de Deus ainda estava queimado. E então eles receberam de Deus uma palavra para reconstruir a cidade. Então esse contexto que lemos aqui do profeta Ageu está aqui contextualizado com Neemias. Então os livros de Esdras e Neemias estão em sintonia com a profecia de Ageu. Deus levanta Ageu e Zacarias juntamente, para que profetizem uma palavra contra o povo judeu. Por quê? Porque, na verdade, o povo voltou para Jerusalém. Os judeus voltaram para a cidade, reconstruíram os muros através de Neemias, que convoca o povo de Deus para junto construir os muros da cidade. E a Bíblia diz que durante 52 dias, um tempo recorde, e ajudados por Deus, o povo reconstrói os muros da cidade. Porém, o templo do Senhor, só os alicerces foram lançados. Está em Esdras capítulo 5. O povo volta para a cidade, reconstrói os alicerces do templo, param a obra por 3 motivos. Primeiro, por falta de recursos financeiros. Segundo, por causa dos inimigos que atormentavam os judeus, tentando ir contra eles. E terceiro, a questão é que depois de Ciro se levanta outro rei, o rei Artaxerxes, e que os inimigos dos judeus mandam cartas para o rei, mandando que aquela obra do templo pudesse parar. E manda que o rei Artaxerxes olhe lá nas crônicas dos reis e visse que a cidade de Jerusalém sempre deu prejuízo aos reis. E então o rei Artaxerxes manda olhar o histórico da cidade de Jerusalém e descobre isso, e aí manda que a obra do templo pudesse ser cessada, e os judeus assim param de construir. Só que depois de 15 anos, mais ou menos, 15 a 16 anos, o povo ainda está sem construir o templo. E depois, como diz o texto, capítulo 1 do versículo 1 de Ageu, o rei Dário edita novamente um outro decreto, que os judeus podiam reconstruir o templo de Deus e dão os materiais para o templo, só que o templo permanece parado. E aí Deus levanta Ageu para novamente incentivar o povo a voltar à reconstrução do templo de Jerusalém. E qual era o problema desse texto? É que em vez de reconstruir o templo, eles estavam ocupados adornando as suas próprias casas. Então Ageu é levantado por Deus para dizer: é tempo de vocês habitarem nas casas apaineladas de vocês, ou seja, casas forradas, estucadas, casas revestidas com tábua de cedro, que só as casas dos reis eram assim, enquanto a minha casa está deserta, diz o Senhor. E como resultado dessa negligência, Deus castiga o povo com juízo, com seca e esterilidade. Então, o contexto do livro que nós lemos aqui nessa noite é esse contexto. O povo despreza a obra de Deus,
deixa de reconstruir o templo de Deus, que representava a presença do Senhor naquele lugar, e cada um deles volta a trabalhar para si mesmos. Ou seja, cada um começa a se dedicar a construir a sua vida, a construir a sua casa, a trabalhar para si próprio, enquanto que o templo de Deus está ainda sem reconstruir. Então a mensagem de Deus é dirigida a duas classes de pessoas. Capítulo 1, verso 1. A Zorobabel, que é o governador da cidade, e a Josué, que é o sumo sacerdote. Então temos aqui uma palavra dirigida à cidade, dirigida ao governador da cidade, dirigida ao governo civil da cidade, e uma palavra dirigida à igreja de Jesus. E neste livro o profeta Ageu faz 23 afirmações em apenas 2 capítulos de que a palavra de Ageu era a palavra de Deus, ou seja, de que Deus falava por seu intermédio. Se você verificar o capítulo 1, verso 1, 2 e 3, capítulo 1, verso 5, verso 7, verso 12, verso 13, capítulo 2, versículo 1, versículo 4, 6, 11, 14, 17, 20 e 23, Ageu diz que a palavra dele não é dele próprio, mas é do Senhor dos Exércitos, porque Deus levantou o profeta para advertir o povo. E essa é a razão do tema dessa palavra, uma severa advertência de Deus. E qual é a severa advertência de Deus para o povo judeu? É a de que, quando eles negligenciaram a obra de Deus, quando negligenciaram o templo do Senhor, quando negligenciaram as coisas de Deus, eles colheram os frutos e as consequências dessa advertência, dessa negligência, aliás. E onde é que estava essa consequência? Exatamente na comida, na bebida, na seca, na esterilidade. O povo colhia muito, plantava muito e colhia pouco, comia, mas não saciava, bebia, mas aquela bebida não saciava a sede, recebia salário, colocava como se fosse num saco sem fundo, num saco furado, aliás, e tudo que eles intentavam, o trabalho de suas mãos, eles não tinham lucro, porque o templo de Deus permanecia destruído. Queridos, e é uma palavra que nos diz respeito hoje à noite. E qual é a advertência de Deus? É que quando nós negligenciamos a obra de Deus, nós sofremos as consequências na nossa própria vida. Quando negligenciamos a oração, quando negligenciamos a leitura da palavra, quando negligenciamos a obediência a Deus, quando negligenciamos o culto a Deus, quando negligenciamos a igreja de Jesus, porque diz a palavra que essa casa seria chamada casa de oração, é o lugar que nós reservamos para cultuar a Deus. Apesar de nós sermos o templo de Deus, mas nós reservamos uma casa, um local para adorar o Senhor, para glorificar o nome dEle. Quando nós negligenciamos o serviço espiritual, nós colhemos as consequências dessa negligência na nossa vida. E o peso de Deus é muito grande. E o peso de Deus no povo de Israel dessa época era um peso na vida financeira. Ou seja, eles provavam o juízo de Deus quando semeavam a terra. A terra não dava fruto. Quando recebiam salário, não dava para nada, porque eles desprezavam o templo de Deus. Então, primeiramente, quero fazer uma pergunta. Em primeiro lugar, qual foi o pecado dos judeus dessa época? Qual foi o pecado dos judeus dessa época? Verso 2, se você puder acompanhar. Eles diziam: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, qual era o pecado desse povo? Eles diziam: ainda não chegou a hora. A gente pode trabalhar para nós mesmos. Nós podemos edificar nossa própria vida, cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso sustento financeiro, porque a obra de Deus pode esperar. A obra do Senhor pode esperar. Não é tão urgente assim o serviço para Deus. Não é tempo
de arrependimento ainda. Não é tempo de deixar o pecado, diziam eles. Não é tempo ainda de se envolver com a obra de Deus. Não é tempo de evangelizar. Não é tempo de dedicar-se à oração. Não é tempo ainda de dedicar-se à palavra, porque a obra de Deus pode esperar. Isso não é tão urgente. Essa era a desculpa dos sacerdotes. Essa era a desculpa da liderança da igreja lá em Jerusalém. Essa era a desculpa do povo de Deus, que tinha aliança com o Senhor. Cada um foi para as suas próprias tarefas, cuidar da sua própria vida, enquanto a referência da presença de Deus estava destruída. O que é que isso nos diz, queridos? Nos diz que eles estavam cometendo o pecado da negligência espiritual. Ou seja, eram negligentes com a edificação da casa de Deus. Estavam sendo negligentes com o culto a Deus. Eram negligentes com o tempo de Deus. Eram negligentes com as coisas sagradas de Deus. Eram negligentes em relação a colocar Deus em primeiro lugar das suas vidas. E Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Já leu essa palavra na Bíblia? O Espírito que habita em nós tem ciúmes. Deus não divide a sua glória. E quando nós negligenciamos as tarefas de Deus, nós sofremos as consequências na nossa própria vida. Eu sei que aqui alguns de nós já experimentaram isso. Sempre que negligenciamos o culto a Deus, negligenciamos os dízimos e as ofertas que são separadas para Deus, quando negligenciamos o trabalho de Deus, quando negligenciamos a oração, as coisas sagradas diante do Senhor, que devem ter prioridade na nossa vida, nós sofremos as consequências na nossa própria vida. Interessante, queridos, que não era o diabo que estava amaldiçoando o povo, não era o diabo que estava soprando o salário deles, era Deus. Não era o diabo que estava indo contra o povo, era o próprio Deus. Porque eles negligenciavam a causa do Senhor. Em Apocalipse 2, versos 4 e 5, há uma palavra para a igreja. Capítulo 2, versos 4 e 5, se você puder abrir a sua Bíblia lá, vamos conferir. Apocalipse 2, versos 4 e 5, a carta às 7 igrejas da Ásia. O Senhor escreve a igreja de Éfeso. Diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Verso 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente venho a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, o pecado da igreja de Éfeso era o mesmo pecado do povo de Deus. Era negligência com as coisas do Senhor. Aqui no caso eles haviam deixado o primeiro amor por Deus e estavam apegados a outras coisas. Haviam outras paixões que haviam substituído a paixão por Deus. Irmãos, nós vivemos essa tentação todo dia, porque o mundo quer nos conquistar todos os dias. As paixões do mundo querem nos atrair todos os dias. É como os judeus que estavam saindo do Egito em caminho para a terra prometida. Eles tinham saudades do Egito. Quantas vezes nós temos saudade do Egito? Saudade das cebolas do Egito, saudade das verduras do Egito, das carnes do Egito. Enquanto o povo não rompeu, de fato, com as paixões mundanas, Deus não foi glorificado, a obra de Deus não foi feita. Enquanto o povo não foi santificado, enquanto o povo não esqueceu o Egito, a terra prometida não foi conquistada. Queridos, chegou o tempo, em nome de Jesus, de consagrarmos a Deus 100% da nossa vida, não 99%. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, disse Jesus, e as demais coisas eu vou dar para vocês, eu vou acrescentar na vida de vocês.
Então, o pecado de negligência espiritual. A igreja de Éfeso havia deixado, abandonado o seu primeiro amor. E qual é a advertência de Deus, do Espírito Santo? Lembra-te, pois, de onde caíste. É a mesma advertência de Ageu. Olhe para trás, consulte o seu passado. Qual é o chamado de Deus para nós hoje à noite? É para a gente olhar para trás, é para a gente olhar para a nossa vida. Vocês têm semeado muito e colhido pouco. Vocês não se satisfazem com o que vocês têm. Olhem para trás na vida de vocês. Queridos, muitas vezes nós estamos colhendo fruto do nosso próprio pecado. Nós estamos colhendo fruto da nossa própria negligência espiritual. Nós estamos colhendo fruto da nossa falta de temor a Deus, de temor à palavra de Deus, de respeito às coisas sagradas de Deus. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que nós semeamos nessa terra, nós vamos ceifar. De Deus não se zomba, diz a palavra de Deus. Sempre que eu falo sobre isso, eu lembro de um professor que eu tinha no seminário. Ele dizia assim: vocês podem brincar comigo, mas não brinca com Deus não, porque Deus não é Deus de brincadeira. De Deus não se zomba. Nós colhemos os frutos na nossa própria carne, na nossa família, do nosso trabalho, porque negligenciamos as coisas espirituais. Então o pecado do povo judeu era negligência espiritual. Será que nós também não temos cometido o pecado da negligência espiritual? Será que nós não temos amado mais o mundo do que deveríamos amar? Será que nós não temos sido atraídos pelas coisas do mundo? Será que nós não temos sido atraídos do coração pelas coisas que Deus disse: não faça, não toque nisso? Deus diz lá a Jeremias: não toqueis nas coisas imundas. E diz: sai do meio dela, povo meu, porque nós somos santos. Irmãos, tem lugares que nós não devemos frequentar. Tem palavras que nós não podemos falar. Tem ações que nós não podemos fazer, porque somos santos de Deus. E em 1 Pedro 1,16, Deus diz ali para Pedro: sede santos, porque eu, o Senhor seu Deus, também sou um Deus santo. Nosso chamado é para nos santificar diante de Deus. Daniel foi um jovem que viveu na Babilônia, no lugar de idolatria, de perversidade, no lugar de pecaminosidade, mas conservou o seu coração puro diante de Deus, porque não se misturou com o povo da Babilônia. Nós somos a igreja dos últimos dias, irmãos. Nós somos a igreja dos últimos tempos. Nós não podemos nos misturar com as coisas do mundo. Nós não podemos nos misturar com os pecados da carne. Nós somos santos de Deus, temos aliança com Deus. Não podemos negligenciar aquilo que é do Senhor, que é sagrado a Deus. Eu acho interessante hoje, não, mas é tão interessante esse pensamento, né? Quando eu era criança, a gente usava a melhor roupa para ir para a igreja. Vocês lembram disso, os mais velhos aqui? Né? A gente usava a melhor roupa. A roupa que a gente comprava nova era para ir para a igreja no domingo à noite. Não é? Porque isso mostra respeito a Deus, ao sagrado. Apesar de que, lógico, Deus está em nós, mas há algumas coisas sagradas que a gente não pode negligenciar. A gente pode estar cometendo o pecado de negligência, de usurpar aquilo que é de Deus. Existem alguns pastores que pregam contra o dízimo, porque existe uma discordância em relação ao dízimo, se é de Deus, se é bíblico, se é só do Velho Testamento. Mas a Bíblia diz sobre o dízimo, a Bíblia fala sobre isso. Então, mesmo que o pastor não acredite, eu acho que ele não deveria pregar contra isso. Pastores que pregam contra essas coisas, mas são coisas de Deus, que Deus ordenou. Roubará o homem a Deus, diz Zacarias, Malaquias. Todavia me roubais nos dízimos e ofertas alçadas. Então tem coisas que é de Deus, não é da gente. E quando a gente começa a usar essas coisas, nós começamos a colher isso na nossa vida. É a lei da causa e efeito, ou seja, a gente semeia e a gente colhe, porque de Deus não se zomba. E um outro pecado, um segundo ponto, eles estavam invertendo o princípio bíblico.
Ou seja, em primeiro lugar, o pecado deles era de negligência espiritual. Segundo, eles estavam invertendo o princípio bíblico. E qual é o princípio bíblico? Verso 3 e 4, ainda voltando a Ageu, capítulo 1, verso 3 e 4. Veio, pois, a palavra do Senhor a Ageu, por intermédio de Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, ou forradas, ou apaineladas, enquanto esta casa fica desolada? Qual era o princípio bíblico que o povo estava invertendo ou estava negligenciando? Era o princípio de Provérbios 3, 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Era o princípio de honrar a Deus. Então, quando eles estavam negligenciando o templo de Deus, estavam deixando de honrar quem? A Deus. Estavam deixando de honrar o serviço de Deus. Estavam deixando de honrar a obra de Deus. Estavam deixando de investir naquilo para o qual eles foram chamados para servir a Deus. Investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Eu vou repetir: investimentos errados na nossa vida produzem resultados insatisfatórios. E quais são eles? Semeais muito e colheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o no saco furado. Ou seja, havia muito investimento, mas pouco retorno. Como é ruim a gente investir muito, né? A gente investe e a gente tem pouco retorno. Porque eles estavam desonrando o princípio de Deus. Quando invertemos os princípios, nós corremos alguns riscos. O primeiro risco é de ter muito, mas não ter prazer naquilo que se tem. Ou seja, o muito que eles tinham não satisfazia. Queridos, a bênção, aliás, o dinheiro ou a fartura sem a bênção de Deus não traz satisfação. E isso a gente vê no mundo todos os dias. Pessoas ricas, abastadas, bem-sucedidas, bem colocadas socialmente, pessoas que têm ascendência social acima dos outros, que têm recursos mais do que outros e que têm muito, mas não se satisfazem com aquilo que têm. Então o risco de se inverter os princípios é correr esse risco, é ter muita coisa, juntar muita coisa, mas não ter prazer naquilo que tem. O segundo risco é fazer grandes investimentos, mas ter resultados insignificantes. Ou seja, investir, trabalhar muito, dedicar muito, muito esforço, muitas horas de trabalho, mas o retorno ser muito pequeno. E aí esquecemos o Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, e aos seus amados ele o dá enquanto eles dormem. Quando negligenciamos os princípios espirituais, nós corremos o risco de fazer grandes investimentos, de fazer grandes esforços, mas ter resultados ínfimos, porque não há a bênção de Deus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor faz o quê? Enriquece, glória a Deus. A bênção do Senhor enriquece. Irmãos, não adianta ter muitas coisas, não adianta ter carros, não adianta ter casas, ter empresas, ter dinheiro investido sem a bênção do Senhor. A frustração. Quando negligenciamos os princípios de Deus, nós não temos satisfação pessoal. E o terceiro risco é reter em nossas mãos o que devíamos entregar na obra de Deus. Gera em nós uma grande insatisfação, porque é Deus quem gera em nós satisfação. Ou seja, eu estava pensando nisso na sexta-feira. Foi quinta-feira, eu fui comer um camarão ali, naquele espaço, naquela praça de alimentação ali da Santa Teresa, né? Esse camarão grande, enorme, até me assustei com o tamanho, delicioso. E como é bom a gente comer e ter prazer no que come. Como é bom a gente beber e ter prazer no que bebe. Como é bom a gente dormir e ter prazer no sono.
Como é bom a gente desfrutar a vida, isso é bênção de Deus, porque tem muita gente que come e não tem prazer no que come. E tem muita coisa, é picanha, é churrasco, é a melhor carne, a carne do boi argentino, é tudo, mas não há prazer em comer, porque o prazer vem de Deus. A Bíblia diz assim em Romanos, Paulo diz assim que tudo é vosso, seja a vida, seja o mundo, tudo é de vocês, irmãos. Deus fez o mundo para a gente, Deus fez o mundo para a gente desfrutar, Deus fez a maçã para a gente comer e ter prazer nela, né? A melancia. Eu sempre acho que o fruto do pecado foi a melancia, não foi a maçã. Porque uma melancia vermelhinha, queridos, bem gelada, no tempo de calor de redenção, é muito gostoso, né? Então, o prazer de comer, o prazer de se saciar, de se satisfazer, é o prazer que vem das mãos de Deus. Então, desfrute a vida, aquilo que Deus te deu para desfrutar, mas não negligencie os princípios de Deus. Não inverta as coisas, não coloque o carro na frente dos bois, porque não vai dar certo. Todo o seu esforço vai dar em nada, porque Deus não foi honrado na sua vida. Honra ao Senhor, diz Salomão. Provérbios 3:9, como eu li aqui. E Salomão sabia honrar a Deus. Tudo do melhor que o mundo tinha na época de Salomão foi dado para construir o templo de Deus. O melhor ouro, a melhor madeira, o melhor serviço. 14 anos Salomão trabalhou para construir o palácio para Deus, porque ele honrou a Deus com o melhor. E quando nós honramos a Deus com o melhor do tempo, com o melhor do dinheiro, com o melhor do talento, com o melhor do dom espiritual, com o melhor do que temos, Deus devolve a honra na nossa vida e abençoa o trabalho das nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Salmo 90, abençoa, Senhor, o trabalho das minhas mãos. Quando a gente faz isso, Deus nos abençoa de forma tão grandiosa. Voltando para Ageu, capítulo 1, verso 9. Coloca aí na tela, por favor, 9, 10 e 11. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Ou seja, eles semearam muito e esperavam muito, porque quem semeia, colhe. Eles esperavam muito, mas veio a ser pouco. As suas expectativas foram frustradas. E esse pouco ainda, quando trouxeste para mim, para casa, aliás, eu dissipei com um assopro. Ou seja, eles semearam muito, colheram menos do que expectativa, e esse pouco Deus ainda assoprou. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso os céus por cima de vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E eu mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas e sobre o trigo, e sobre tudo o que a terra produz. E lá no final, sobre os animais, sobre os homens e sobre todo o seu trabalho. Então, quando você transgride os princípios de Deus na sua vida, você não está lutando contra o diabo, você não está lutando contra a carne, e você não está lutando contra o mundo. Mas quando você transgride os princípios de Deus, você está lutando contra o próprio Deus. Queridos, e contra essa maldição não vale jejum, não vale batalha espiritual, não vale oração de fogo ou de poder para queimar o demônio, porque é Deus quem está fazendo isso. Deus soprou. O castigo veio de Deus, não veio do diabo. Os nossos três inimigos são o mundo, a carne e o diabo. Mas não era nem o mundo, nem a carne e nem o diabo que estava lutando contra o povo, era Deus. E aí o povo não tinha essa consciência do juízo. E aí a gente vai para o terceiro ponto. Eles foram castigados por causa do seu pecado de omissão. Ou seja, eles não entendiam o juízo de Deus. O juízo vinha, estava presente, mas eles não entendiam que Deus estava contra eles. E aí eu lembro quando os apóstolos pregaram a palavra, Pedro e João, e os sacerdotes prenderam Pedro e João, e açoitaram Pedro e João por causa do evangelho que Pedro e João pregavam. E aí reuniram o sinédrio, e aí levanta-se o sumo sacerdote,
e diz: vocês tenham cuidado, porque esses homens falam de Deus. Cuidado, para que vocês não se achem lutando contra Deus. Queridos, às vezes a gente está lutando contra Deus, a gente não sabe. E aí não tem jeito para o nosso problema, porque a gente está lutando contra o princípio de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Essa severa advertência de Deus é essa. Ou seja, cuidado para que você não esteja lutando contra Deus. Porque muitas vezes a gente está lutando contra Deus, a gente está vindo para a igreja e as coisas não melhoram. A gente está indo para a célula e as coisas não melhoram. A gente está fazendo jejum e as coisas não melhoram. A gente está fazendo campanha de oração, mas as coisas permanecem do mesmo jeito. Por quê? Tem algo errado na nossa vida. E aí, a gente precisa escutar a advertência do Senhor. Olhe para o seu passado, consulte a sua vida, faça uma revisão espiritual da sua vida. Como Paulo diz aos Coríntios, antes da ceia: examine-se o homem a si mesmo. Muitas vezes é hora da gente parar e a gente examinar a nossa própria vida. Ou seja, o que é que eu estou negligenciando? Porque eles estavam lutando contra Deus. Então eles negligenciaram a edificação da casa de Deus e adiaram para que pudessem ter tempo e dinheiro para seus assuntos pessoais. Eles desejavam ser desculpados de uma obra tão cara que era o culto a Deus, sob o pretexto de que deveriam sustentar suas famílias. Ou seja, os seus filhos também deveriam ter mantimentos, e até que fossem bem-sucedidos no mundo, não poderiam pensar em edificar o templo. Primeiro eu, depois o Senhor. Irmãos, às vezes a gente paga um preço muito caro, porque a gente não prioriza as coisas de Deus. A gente paga um preço caro na família, porque a gente às vezes investe mais no filho para ser alguém na vida do que para ser homem de Deus ou mulher de Deus. A gente acha que às vezes é melhor o filho ter uma faculdade excelente do que ser um servo de Deus. E a gente investe muito na qualidade, mas não investe na vida ou no temor de Deus. A gente investe muito em coisas, e investe pouco no espírito. A gente investe muito no dinheiro, nas coisas materiais. A gente quer ser grande, a gente quer ter sucesso, a gente quer juntar muita coisa, a gente quer ser promovido, a gente quer ser grande no mundo. E aí a gente cai naquela palavra de Jesus: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tem valor. O homem que tinha juntado muito, mas com Deus ele era pobre. Vale a pena, queridos? Sim ou não? Vale a pena? Não. Porque nós colhemos e o preço é muito alto. Eles tinham consciência do juízo, mas não tinham consciência da causa do juízo. Às vezes a gente tem consciência do juízo de Deus, ou que algo está errado, mas não sabe por quê. A ruína do nosso presente pode ser devido a algum pecado do passado, do qual não temos consciência ou não nos arrependemos. Irmãos, o tempo não apaga pecado, só o sangue de Jesus Cristo. É por isso que é preciso ir a Deus em oração e perguntar: Senhor, por quê? O que é que está acontecendo? O que é que está errado na minha vida, na minha família? Em último lugar, no verso 12, coloca aí por favor, Ageu 1:12. Eles tomaram consciência do seu pecado e ouviram a advertência do profeta. Diz o texto que ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, ouviu o sumo sacerdote Josué, juntamente com todo o povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Irmãos, essa mensagem de Ageu foi muito curta. Ageu pregou só 4 meses. Ele entregou 4 mensagens, do 6º mês de Dário ao 9º mês. Então, 7º, 8º, 6º, 7º, 8º e 9º. 4 meses de pregação, e o povo escutou a palavra de Deus. O povo voltou para Deus. O povo pediu perdão, eles se arrependeram, eles temeram diante de Deus, e eles começaram a construir o templo de Deus e a dar prioridade a Deus. Qual é a nossa reação hoje à noite? O que é que nós vamos fazer da nossa vida? Vamos continuar do mesmo jeito, negligenciando, omitindo? Irmãos, tem pecado de ação e pecado de omissão também. Pecado de ação é a gente fazer o que Deus disse para não fazer. Pecado de omissão é a gente não fazer o que Deus mandou fazer. Às vezes nós não estamos pecando
pecado de ação, mas estamos cometendo pecado de omissão, nos omitindo diante de Deus. Deus mandou pregar, Deus mandou discipular, Deus mandou ofertar no templo, Deus mandou dizimar, Deus mandou buscar primeiro o reino dele, Deus mandou honrar o Senhor sobre todas as coisas, Deus mandou que a gente fosse às nações pregar o evangelho, Deus mandou nos envolver com as coisas espirituais, com as pessoas, Deus nos mandou dar bom testemunho para que as pessoas possam se converter através das nossas vidas. Deus mandou uma série de coisas e a gente às vezes não faz. Então quem não faz também está em pecado, está negligenciando o culto a Deus, negligenciando, está deixando de honrar o Senhor. E o povo ali se arrepende e volta para Deus. Eles fazem 3 coisas. Primeiro, eles obedecem a Deus, eles ouvem a palavra, ouvir no sentido de obedecer. Segundo, primeiro eles ouvem as palavras do profeta, depois eles obedecem. Eles ouvem, eles obedecem e eles temem diante de Deus. Então 3 coisas importantes: eles ouviram, eles obedeceram e eles temeram a Deus. Não adianta ouvir sem obedecer. Não adianta ouvir, obedecer, mas não temer ao Senhor. É preciso que as 3 coisas venham juntas: ouvir, obedecer e temer a palavra de Deus. Que Deus nos traga hoje à noite uma consciência, a nossa vida pessoal, em nome de Jesus. Querido, nós vivemos os últimos dias na vida, na terra. Vivemos os últimos anos. Há uma unidade na mensagem de todos os pastores hoje, e que a vinda de Jesus está muito, muito perto. Todos os pastores que eu tenho escutado falam sobre isso, que a vinda de Jesus está muito próxima, que vivemos os últimos dias, e que era nos últimos dias que se levantariam falsos profetas. Queridos, muitos falsos profetas ainda vão se levantar nessa terra. Muitos falsos profetas ainda vão anunciar falsas mensagens de Deus. Mas a mensagem do Senhor é: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E são nos últimos dias que o povo se tornaria mais pecador, mais negligente. E são nesses últimos dias que nós precisamos temer diante de Deus. O temor do Senhor, diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. E antes de terminar, eu quero só ler aqui uma história. Eu quero ler porque é mais interessante. Certa manhã, às 8h20, o relógio da praça parou por meia hora. Os habitantes daquela cidadezinha pouco imaginavam o quanto confiavam naquele relógio, até que foram por ele iludidos. Os passageiros perderam o trem, porque ao passarem de frente à praça, o relógio indicou que ainda faltava 20 minutos para o trem das 8h40. As crianças chegaram tarde na escola, porque quando viram a hora, acharam que ainda tinha 40 minutos e assim puseram-se a brincar. Os empregados estenderam a conversa quando viram que faltava bastante tempo para a fábrica abrir e chegaram atrasados. Por ter o relógio parado apenas meia hora naquele dia, houve muita confusão na cidadezinha. E sabe o que é que Paulo diz em Romanos 13:11? Já é hora de vos despertardes do sono. Já é hora de vos despertardes do sono. Fique em pé, nós vamos orar agora. Paulo também diz: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Queridos, é hora da gente acordar. Acordar para quê? Acordar para as coisas que nós temos negligenciado. Acordar para aquelas coisas que a gente tem deixado para trás. Nós temos corrido muito. Nós temos trabalhado muito. Nós temos investido muito nas coisas materiais. E tudo isso vai ficar. Nós tivemos quantas mortes aqui em Redenção pelo Covid, ou nesse último, de março para cá. Covid e outras doenças. Tivemos talvez centenas de mortes. Amigos nossos morreram, perdemos famílias, alguns perderam seus pais, perderam irmãos. Ou seja, o que é que isso nos diz? É que tudo que a gente constrói fica aqui mesmo. A gente não leva nada. Jó disse assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. É assim que a gente volta. A gente vê o nu
e a gente volta nu. A gente só não volta nu literalmente porque alguém veste a gente. Mas tudo que a gente constrói aqui, a gente deixa. Então qual é a palavra de Deus? Desfrute de tudo que Deus te deu para desfrutar, mas não desvie os olhos do Senhor Jesus Cristo. Não negligencie o tempo com Deus. Não negligencie o culto a Deus. Irmãos, terça-feira a gente tem aqui 15 pessoas na igreja às vezes. 10 pessoas, a gente já teve aqui na terça-feira que a gente tem 10 pessoas na igreja. Enquanto alguns ficam em casa, vendo televisão, não é? Ou às vezes, sei lá, fazendo tantas coisas que poderia fazer outro dia. A gente tem 2 cultos na igreja. Temos a célula nas quintas-feiras, mas temos só terça e domingo. E aqui é o lugar onde a gente se reúne para receber uma palavra de Deus, para receber, para junto adorar o Senhor. Como é bom a gente estar aqui, adorar a Deus, receber uma palavra de Deus nas nossas vidas. Mas quantas vezes a gente negligencia porque a gente tem outras coisas para fazer, ou porque a gente está muito cansado, ou por outras razões. Não quero forçar você a vir num culto terça-feira, não. Não é a minha intenção aqui nessa noite. Mas eu quero que você possa refletir sobre aquilo que o profeta Ageu disse para esse povo. Que quando a gente negligencia Deus, irmãos, a gente colhe as consequências. Não vale a pena, querido. Não vale a pena. Comece a construir algo para Deus. Comece a edificar algo que honre o nome de Deus. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. As coisas materiais, elas ficam aqui mesmo. Tudo que você construiu vai ficar aqui nessa terra. Mas aquilo que você fez para Deus vai viver eternamente. Colossenses 3. Busque as coisas do alto. Qual é a palavra de Deus para a igreja? Busque as coisas do alto, irmãos. Desfrute dessa terra, mas não tire os olhos de Jesus. Olhe para Jesus. Reflita hoje em que você caiu, onde caiu, e volte seus olhos para o Senhor, em nome de Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz.